componente extra ao simples treinamento e desenvolvimento de competências para a equipe. Com certeza. O que eu queria entender, até acredito que a professora Marílice pode nos ajudar, é de que forma o líder participa nisso. Ele é simplesmente um canal de comunicação para fazer o desdobramento desse alinhamento necessário, ou ele também deve participar na concepção desse alinhamento? Na minha percepção, o líder ele tem um papel fundamental nesse momento, porque é ele que percebe os gaps das competências e ele, com a sensibilidade, né, na condução dos liderados, ele percebendo esse gap, ele tem que entender de que forma esse gap vai prejudicar a imagem da empresa, os produtos, os serviços e etc., com um pensamento mais estratégico e poder direcionar essas pessoas para desenvolvimento de competências, de habilidade que faz sentido. E eu vou aproveitar o gancho aqui, Regina, Daniel, se vocês me permitem, que é a questão do curso que a gente possui lá, que é a gestão de pessoas, né? Então, quando eu entrevisto as pessoas que vêm para buscar esse curso, geralmente são pessoas que estão no recursos humanos, nas organizações, e vem assim, olha, ai professora, eu queria aprender coisas para ajudar a minha empresa a reter mais as pessoas que estão lá, enfim, e até buscar talentos, né? Eu costumo brincar que xexelento é fácil a gente achar, né, Dani? Xexelento tem um monte, mas o talento é que é o complicador, para eu atrair, né? Que imã eu tenho aqui na minha mão para puxar você para a minha empresa, para fazer a minha alavancagem. E nesse curso, então, a gente procura estabelecer com o aluno um elenco de disciplinas dentro desse projeto pedagógico que vai desde analisar a empresa, o ambiente econômico-financeiro dela, porque muitas vezes a pessoa do recursos humanos, ela não tem muito essa visão, né? Então, entender o que é lucro, gente, o que é que está envolvido, o que é resultado que a gente tanto fala, né? Então, muitas vezes o recursos humanos estabelece programas, mas ele precisa ter um pouco essa visão, né, de lucratividade, resultado operacional e etc. Falta essa link aí que o Wagner comentou, dessa visão de negócio. Exatamente. Né? Para que essa pessoa de recursos humanos, fazendo a pós, ele possa entender de forma macro toda a área, não uma área operacional. Nesse curso a gente não vai falar do departamento pessoal, registro e documentação de registro tradicionalmente e tal, confundido com gestão de pessoas. Isso, mas vamos dar a perspectiva mais do desenvolvimento, que é isso que a gente está trazendo aqui. Então vamos falar basicamente em qualidade de vida do trabalhador, que é extremamente importante hoje para as organizações, né? Vamos conversar sobre remuneração, que é uma área extremamente importante. Então, como é que eu faço para cativar esse talento, para manter ele dentro da minha empresa? Será que só o salário fixo? Né? Será que só pagando pelo cargo? Ou será que eu não tenho que adotar um outro sistema, que é a meritocracia, ver aqueles funcionários que se desenvolvem melhor? Enfim, o que ele veio buscar na pós é justamente essas novas ferramentas para poder otimizar esse recurso que ele tem lá, que são os humanos que estão lá, que não são recursos, mas e são aí eu acredito, professora, que você usando o conjunto de ferramentas de forma equilibrada e alinhada ao propósito da organização, você consegue reter o funcionário. Certo. Né? Então, ter um único enfoque para a retenção pode ser um perigo. Você não tenha um sucesso, né, na retenção daquele colaborador. Não se torna sustentável? Né? Exatamente, não se torna perene. Então, você tem que ter um conjunto de ferramentas que passa pela remuneração, pelo ambiente de trabalho, pelo desenvolvimento, até pelo clima organizacional. Né? Então, eu acredito na prática de um conjunto de ferramentas bem equilibradas e alinhadas ao propósito da organização. O professor Dante tem comentado anteriormente sobre essa questão também, que só a motivação atualmente também não seria mais o único aspecto importante, vamos motivar, mas precisa ter algo além. O professor Wagner já começou a comentar quando ele falava sobre a desvinculação do
funcionário com a empresa. Estão fazendo aquele processo mecânico, mas não sabem exatamente qual seria a missão, qual seria a proposta da empresa. Então, seria um pouquinho mais, né? Ir além, engajamento dos É uma palavra funcionários. certa, essa é uma palavra certa. Mas veja só, Regina e Daniel, e aqui a Maria Alice e o Wagner, como existem ferramentas tradicionais da pirâmide. Então, essas ferramentas tradicionais, elas têm uma relação de dependência, de controles, através de salário, através de motivações, palestra motivacional, etc. Quando nós estamos falando numa outra estrutura, a gente precisa pensar de forma diferente. Como assim pensar de forma diferente? Então, a palavra motivação já está ficando desgastada. Por quê? Isso é para os anos 60, por aí. Nós estamos em 2012, quer dizer, Mas é outra questão, né? Então, por exemplo, a palavra motivação, ela está deixando de ser tida como principal e está vindo outras palavras. Antes do engajamento que você se referiu, veio a palavra comprometimento. Eu não sei, os mais experientes aqui se lembram uma época que tinha lá a galinha e o porquinho que davam um pedaço, não sei o que, se comprometia e tal. Hoje não é mais isso. Hoje eu preciso ver sentido, eu preciso de uma troca com a organização, que não é numa palestra motivacional que eu vou rir, chorar, e daí pergunta para ele, você gostou da palestra? Gostei. Eu chorei tanto, mas eu ri tanto. Sim, mudou alguma coisa? Não, não mudou, mas eu chorei. Né? Quer dizer, então esse é o motivacional. Agora, quando você começa a dar uma outra ferramenta, uma outra visão, como é o caso do engajamento que você se referiu, ela passa a ver um vínculo do que ela gosta, ela tem um interesse em se manter e ela quer ir além. Agora, existe uma relação de troca, não de show, de brinde, de chaveirinho e de salário. Existe uma relação mais completa do que isso. Então a empresa tem que se rever na sua cultura. A empresa tradicional não quer muito ver isso aí e continua mantendo. Essas mais novas já têm esse pensar diferente. Mas não é só o engajamento, Regina, Daniel. Tem outras palavras. Por exemplo, endobranding. Diferente de endomarketing. Nós temos aqui na região uma área, uma empresa muito forte na área de cosméticos, que ela notou que nos pontos de venda dela, as pessoas tiravam o produto, né? E aí a gente foi lá convidado e tal, e a gente fez um trabalho de endobranding, que é diferente de endomarketing. Endomarketing tem a ver com produto e serviço. Endobranding é o que está atrás do produto, o brand, o significado da marca. Então nós trouxemos pessoas, ficamos uma semana confinados, não no produto, no serviço, mas no que está atrás do produto e do serviço. Então, é um olhar diferente. Sim. Quer dizer, a empresa tradicional quase não explica isso, né? Isso gera comprometimento e gera engajamento, que é uma outra postura diferente, que antigamente se falava muito em feedback. Feedback é uma palavra importante, mas hoje já tem outra palavra no lugar. A palavra feedback, por exemplo, feedback. Back é passado. Passado você não muda. Então, um autor, Marshall Goldsmith, propôs uma palavra diferente. Feed forward. Você vai dizer assim, é uma questão de palavras? Não, é questão de postura. Em vez de eu ficar olhando o teu passado negro, por que eu não sou uma alavanca do teu êxito futuro? Muda completamente. Então, essas ferramentas mais atuais, muda a cabeça. Enquanto você está fazendo um preparo para a pirâmide, você está preparando agora para uma nova realidade. Existem outras palavras, por exemplo, consenso, que você se referiu. Consenso, de repente, eu consinto, mas eu não estou de acordo. Por que nós não entramos numa concordância, onde você está mais certo do que eu? Esse aprendizado, Regina, não só do engajamento, mas do feed forward, do heartstorming, que é outra palavra também. Que tem a ver o quê? Com o envolvimento emocional. Você tem o brainstorming. Do... O brain é racional. Sim. Mas nós não somos só razão, nós também somos emoção. Então existem empresas que tiram proveito não da razão, mas elas tiram proveito da emoção. Então tem companhias, por exemplo, que usam o heartstorming e não o brainstorming. Porque na verdade, se nós formos olhar numa linguagem de envolvimento do funcionário, não necessariamente de comprometimento, mas de engajamento, esse funcionário precisa ser sensibilizado não só na razão, mas no coração. Então, o heartstorming também é uma possibilidade que se tem.
Agora, uma coisa são as visões tradicionais, que mantêm, que controlam. Outras são essas mais desenvolvimentistas, mais libertárias do indivíduo com o seu tempo. Agora, o que eu critico muito são as instituições que mantêm simplesmente o ensino no tradicional e pouco fazem para essa realidade nova que nós estamos vivendo. Mas é uma situação muito complexa, não é, professor? É uma Mas situação extremamente que atraente. Ali, porque a partir do momento que vai trabalhar, vai mexer com as emoções de todos aqueles que estão envolvidos nesse processo e também traz emergem aí várias características, as individualidades, os interesses próprios. O que é interessante, na verdade, que eu sinto que é uma nova ótica onde a pessoa se torna também protagonista do desenvolvimento do colega e não trabalhando na linha. Fundamental. O que eu queria, na verdade, infelizmente o nosso tempo começa a ficar exíguo, queria perguntar de forma breve, como sempre a gente faz em todos os nossos programas, convida os entrevistados a trazerem indicações de leituras, sites ou qualquer outro tipo de material para buscar mais informações. Lembrando que também a gente terá toda essa informação disponível no nosso site, divulgaremos em breve. Qual seria alguma outra indicação, uma indicação de leitura, professor Wagner? Bem, eu tenho um livro aqui que acredito que meus colegas também concordam, né? Que é do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Né? Foi feito um estudo, ele fez um estudo com várias empresas norte-americanas, né? Onde eles verificaram quais são os fatores, ou foram aqueles fatores que determinaram o sucesso de algumas empresas, porque outras não tiveram tão sucesso. Então, uma leitura agradável, não é uma leitura técnica, uma leitura extremamente de fácil entendimento, né? Então, quem tiver interesse, é um bom livro para começar, para estudar liderança. Brevemente, um aspecto principal que foi colocado aí. Algumas empresas vencem mais do que as outras. Gerar resultados duradouros. Perfeito. Né? Pensar no futuro e gerar resultados para o futuro. Professor Dante? Dois livros assim que eu tenho um interesse muito particular, dentro dessa linha de liderança, equipe e resultados, né? Um deles é Paixão por Vencer, do Jacques Ruel, que é um clássico e ele mostra do lado real das coisas e não fantasioso que ele passou por dificuldades com a equipe, ele passou dificuldades de resultados e ele diz o que deu certo e o que deu errado. Para quem está começando, é um livro fantástico. Você pode começar a lê-lo da metade para o fim, do fim para o começo, e é apaixonante. Tem um outro mais recente que entra bem nessa linha nossa, que é dessas novas realidades, que é o lado incoerente da administração. É do Charles Jacobs, se não me engano, o autor. Ele traz, baseado em ressonância, baseado em estudos, que muitas das ferramentas que nós temos como viáveis até então passam a não ser mais. Professora Maria Alice? Legal. Bom, se vocês me permitem, eu vou divulgar o nosso livro, meu, do Dante e de outros autores. E é interessante, olha o título, Pessoas e Gestão, uma parceria sustentável, que foi basicamente tudo que a gente tratou nesse diálogo aqui, não é? Então, que não dissociássemos as coisas, como era antigamente, que a gente viu que esse modelo realmente não funciona, mas que integrasse, que eu acho que é isso que tem mais sentido, faz mais sentido hoje. Certo. Espetacular, acredito que tivemos hoje excelentes contribuições, saímos com excelentes questões e também algumas respostas. Lembrando que todo esse material estará disponível em nosso site, assim como também através desse site, já entrando na ótica de redes sociais, poderão interagir com os nossos entrevistados. www.facebook.com/diálogos acadêmicos e por lá tanto o telespectador quanto o entusiasta ou o interessado poderá interagir conosco, com os entrevistados, conhecer, sugerir e discutir, dialogar um pouco mais sobre os nossos conteúdos. Sim, exatamente. No nosso próximo programa, nós continuaremos com a área de business, só que vamos trazer então convidados que representem a área de finanças. Então, nós continuaríamos com a área de negócios, mas abordando agora a área de finanças. Como o Daniel já colocou, vocês, telespectadores, podem entrar na nossa página no facebook.com/diálogos acadêmicos até para já conhecerem o nosso próximo tema e estarem conosco no nosso próximo programa. Até lá! Até lá!